Fala galera, Léo Veloso aqui, primeiro vídeo do canal, então eu prometo que não serão vídeos muito longos, né? Breves análises sobre esse terrível Botafogo 2025 e, na boa, quem poderia imaginar, no final do ano passado, que a gente estaria passando por isso agora? Nem o mais pessimista botafoguense. Bom, todo mundo sabe aí resultado por esse péssimo planejamento de Textor e companhia aí para esse ano, quando eles falaram que o ano começa em março, abril, né? Então a gente jogou fora aí, janeiro, fevereiro, março, onde perdemos a Supercopa de Campeões, onde nós perdemos a Recopa, particularmente títulos que todo botafoguense queria ganhar. Não tem essa, não, tem que preparar melhor o time. Sem essa, cara, todo mundo queria ganhar esses títulos aí. Aí o que aconteceu? A gente ficou sem técnico esses meses todos, porque Leiria não conta, né? Pelo amor de Deus, aí se botasse seu, seu Zezé ali do bar pra treinar seria a mesma coisa. Mas é duro, né, cara? Aí começa o brasileiro, com um técnico novo, o time não tá entrosado, a parte física não tá aprimorada e tá acontecendo isso. O que a gente vê é um time mal fisicamente, mal taticamente. Jogadores que ano passado estavam destruindo aí, né? Não tão bem também. Não tão bem porque não se prepararam no começo do ano. Tem um técnico que faz uma tática aí que não valoriza, né? Esses jogadores. Então a gente está sofrendo. Falando sobre o jogo contra o Atlético Mineiro, foi mais do mesmo. Time sem profundidade, time sem velocidade, time sem pegada. Tu vê, cara, tu vê. A gente não vê tabela, a gente não vê infiltração, a gente não vê. Time com profundidade mesmo, né? A gente vê o Igor Jesus isolado na frente, contra dois, três defensores. A gente vê o Savarino sozinho no meio. Ainda que seja melhor ele no meio do que na ponta, mas sozinho no meio. E um sistema defensivo tenebroso, cara. Nossa senhora, horrível. A gente vê um time muito espaçado, muito isolado, jogadores muito sozinhos em suas posições. Um técnico que, sério, não passa confiança pra gente, não passa, acho que não passa confiança nem pros jogadores. Tá ali no meio de campo, na beirada do campo, lá com a mão na cabeça e tal. Mas a gente não vê assim, caraca, esse técnico vai resolver. Quanto ao Atlético Mineiro, a gente lá, pô, até um primeiro tempo até equilibrado pela falta de qualidade dos dois times, tá? E o segundo tempo volta caótico, assim como nos outros jogos, tá? Foi assim na Libertadores, foi assim também no início do Brasileirão. E a gente perde o Davi Ricardo e, sabe, o Botafogo até podia conseguir o resultado porque o Atlético Mineiro é ruim. E não, ele bota dois laterais e o Danilo Barbosa para recompor a zaga. E cadê os caras que atacam no banco? Por mais que a gente não tenha confiança nos caras, Jefinho, Juan Cruz, Elias Manuel, ninguém entrou. O Mastriani, ninguém entrou. E é isso. E pior de tudo é ver o Paiva falando que o time tá melhorando, que tá tudo bem e tal. Cara, eu não sei o que esse cara tá tomando, tá? Ou ele tá de fanfarrão mesmo, porque é triste, viu? Só quero pontuar aqui rapidinho cada jogador. O John, coitado, o John falhou contra o Atlético Mineiro, mas o cara tem muito crédito e ele salvou a gente de derrotas piores esse ano. O Vitinho, cara, Vitinho é. Eu tenho uma birra do caramba com o Vitinho, porque desde o ano passado eu acho. Vitinho tava se favorecendo muito pelo ótimo time que a gente tinha no passado. Mas, cara, o Vitinho não consegue dominar uma bola. A gente vê toda hora, assim, bola cruzada, lançada, ele pá, dá uma canelada e perde a bola. O Vitinho não tá bem mesmo, sabe? Ele, ano passado, rendeu porque o time era muito bom, mas esse ano, pelo amor de Deus, ele tá ruim, tá ruim demais.
A zaga, vamos falar, Barbosa. Barbosa sente muita falta do Bastos. Sente muita falta. E o Barbosa é quase o armador do time, né? Então ele vai errar mais. Ele vai sair com a bola e vai dar lançamento errado, porque, primeiro, não tem pra quem tocar. Vai tocar pra quem? Vai, Igor! Vou! Segura aí a bola. Não tem como. Então o Barbosa tende a errar mais pela falta de entrosamento com o Jair, porque não teve, sabe? Tá difícil entrosar ali. E porque o time não tá ajudando. Ano passado ele lançava a bola, porra, sempre tinha alguém pra pegar a bola, sempre tinha um jogador bem posicionado. Esse ano, não. Cara, o Jair num time bem arrumado pode render. Acho que ele pode render sim, ver qualidade. É moleque, assim, mas dá pra render. O Alex Telles não tá bem também. Também acho, também pela falta de esquema tático bom. Mas ele também não tá bem. O Gregory foi... Nossa, a partida do Gregory ontem contra o Atlético Mineiro foi horrível. Horrível. E o Marlon Freitas... Cara, Marlon Freitas... Primeiro, precipitado botar o Marlon Freitas naquela faixa de ídolos lá. Precipitadíssimo. Muita calma nessa hora, cara. Eu sei que foi votação e tal, mas, cara, calma. Não é pra idolatrar o cara ainda que tá jogando pelo Botafogo. E jogando mal. Tá jogando mal, sabe? Tu vê que ele é volante, mas, cara, e a marcação dele? Frouxa. Não tem pegada. Então o Marlon Freitas tá mal. Tá faltando uma sombra ali no banco de reservas pra ele. Savarino. Cara, Savarino eu gosto pra caralho do Savarino. E ele tá sofrendo nesse esquema tático. Sofrendo demais. Eu não quero ser viúva de jogador, mas é impossível não falar que tá sentindo falta do Almada. Porque o Almada também, o Almada é fora da curva, né? Cracaço de bola, jogou demais. Nem jogou o melhor dele no Botafogo, porque não teve tempo. Mas, sei claro que o Savarino sente falta do Almada. E tá sentindo demais esse esquema burro e horrível do Paiva. Então ele tá fazendo o que pode. Matheus Martins. Matheus Martins. Matheus Martins. Matheus Martins é uma ótima segunda opção para entrar no segundo tempo. Ele. Cara, eu vou até falar que ele tem habilidade. Mas ele só faz escolhas erradas. Ele escolhe toda hora a jogada errada. Ele perde todos os dribles, ele perde todas as jogadas, ele não acerta um cruzamento, ele não acerta um chute. Então ele, para ser segundo reserva, pode ser, mas tá ruim demais. Arthur. Arthur é totalmente ao contrário do time do ano passado, que era um time forte fisicamente. E Arthur, cara, Arthur pode ser um bom reserva, mas é muito frágil. Ele passadas pequenas e não acerta uma bola, né? Não acerta um chute. Muita gente tá falando que ele tá com alergia a gol, né? E não acredito nessa coisa aí, tipo, se fizer o primeiro vai dizer que não vai nada. Ele não tem esse perfil de Botafogo. Ele não é forte fisicamente, ele não tem essa pegada. Então o Arthur, nossa, tem muita gente esperando ele se adaptar ainda, né? Tipo, vai chegar em dezembro, não, calma, vamos esperar ele se adaptar. Igor Jesus, cara, Igor Jesus tá sendo um bravo guerreiro ali na frente, porque tá tentando de tudo. Ele é um cara esforçado, é um atacante que não é artilheiro, mas ele ajuda demais o time. Então, pô, ele tá fazendo o que pode, cara, nesse esquema aí, tipo, bola alçada e ele que se vire. Porque ele recebe a bola e faz o pivô e não tem pra ninguém, não tem para quem distribuir a bola. No máximo o Savarino, mas Matheus Martins tá lá isolado numa ponta, Arthur tá na outra e não tem muito o que fazer. E a gente vai como pra esse jogo contra o Estudiantes? Pior sentimento possível, né? Cara, o que a gente vai esperar de um jogo contra o Estudiantes de Buenos Aires? Um time que não faz gol. Botafogo não faz gol. Botafogo não faz pressão, né? Aquela pressão mesmo. Mas o Botafogo fez pressão contra o São Paulo. São Paulo desfalcado. Botafogo jogando em casa. E, tipo, bola na área. Pra mim isso não é pressão. Bola na área não é pressão. Pô, assustou um pouquinho ali contra o São Paulo, tá? Mas lá em Buenos Aires vai ser duro, viu? Vai ser complicado. E depois do Estudiantes, tem o Fluminense.
no sábado. Fluminense com grandes chances de quebrar o tabu aí, né? De longa freguesia aí durante 3 anos. Então é ótima chance do Fluminense reverter esse quadro aí, porque o Botafogo tá mal demais, cara. E já tem botafoguense falando: ah, não pode demitir o Paiva, porque não tem ninguém no mercado. Sempre tem alguém no mercado. E Paiva não é um cara que vai resolver. Eu não vejo perspectiva nenhuma. Nenhuma. Primeiro que não. Porra, o retrospecto do Paiva é péssimo. No Bahia, agora no Botafogo. E a gente não vê um cara transformando o time em 2 rodadas. Não dá pra ver. Haveria sinais se a gente, que a gente pudesse acreditar, mas não tem. Então, mas ele olha pro banco e não vê ninguém. O Paiva não é o único culpado. Seu Texto também é muito culpado. Agradeço o Texto, nossa, de coração, eternamente grato pelo ano passado. O Botafogo ganhou tudo. Sério, ano passado foi demais. Só que a gente não tem que viver mais de 2024. E não pode nem ser base de comparação. Porque a gente tinha técnico, a gente tinha time. Então, esse ano não. Então, o Texel também, bem culpado aí por ter jogado fora esses meses de planejamento, ter gastado 500 milhões em contratações horríveis, que porra, os caras nem jogam. Juan Cruz não joga, Elias Manuel não joga. Não que eles sejam bons, mas não joga porque é ruim, né? Então, tá difícil acreditar em alguma coisa. E como eu botei até lá na rede social, lá no X, o Paiva não dura até o Mundial. Duvido que ele dure até o Mundial. Mas se tirar o Paiva, botar o Caçapa. Cara, alguma coisa tem que se fazer. Ficar sentado esperando, não dá. E eu já vi que já botaram culpa, né? No jogador. Os jogadores não estão rendendo. Não estão rendendo porque o esquema de tático do Paiva é péssimo. É horrível. A parte física tá horrível. Quem é responsável pela parte física? Então, tá difícil acreditar em alguma coisa aí para os próximos jogos. E vamos ver, cara, porque se não mudar alguma coisa agora, a gente corre o risco de não disputar a Copa do Brasil ano que vem. A gente corre o risco de ser eliminado na primeira fase da Libertadores e fazer um Brasileirão aí penoso. Promessa aí de sofrimento. Mas é isso, galera. Deixe seu like aí, se inscreve, porque eu vou falar mais aí nesses dias aí sobre o Botafogo. E esse vídeo só foi para começar. E espero que vocês gostem aí e aceito sempre sugestões aí, de alguma pauta, alguma coisa aí. Valeu? Saudações, botafoguenses.